Simbora, meu povo! Vocês estão prontos? Pois é, hoje é um dia extremamente especial. Eu estou com uma soteropolitana junto comigo. Ela nasceu com fissura lábio-palatina. Já já a gente vai descobrir qual é o tipo de fissura dela. Ela vai contar um pouco dessa história. E assim, vocês sabem da minha caminhada, né? Tem uns meses que eu tento falar com uma pessoa que nasceu com fissura presencialmente, eu não conseguia. Primeiro, pela dificuldade de achar uma pessoa que nasceu com fissura, e segundo, elas toparem participar, né? Então, ela participou de pronto, né? Ela foi uma pessoa super disponível. Então, com vocês, hoje, essa tarde está sendo preenchida com essa beleza de pessoa que é a Élica Roberta. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui e falar um pouquinho sobre tudo que a gente já passou, né? Sim. Que a gente vai ter um bate-papo bilateral. Vai, bilateral, literalmente. Mas vamos lá. Primeiro eu queria, né, claro, agradecer. A gente não faz nada sozinho, né? Então, quem me trouxe a Élica Roberta foi um seguidor chamado Samuel Aguiar. Ele é de Fortaleza. Abraço para Fortaleza. Amo vocês, cearenses. Então, assim, muito obrigada. Ele que foi até o seu perfil e ele me trouxe você. Ele falou assim, olha, Rita, o que eu achei? Você conhece ela? Eu falei, cara, eu não conheço, mas vou buscar e vou procurar saber quem é. E aí, prontamente, eu vi o seu perfil, já identifiquei logo de cara que você era da área de saúde. Sim. Né? Você é estudante de odontologia. Exato. E eu já começo o nosso bate-papo te perguntando, por que odontologia? Primeiro que acredito eu que boa parte dos fissurados vão se identificar comigo. Quando a gente nasce com algum tipo de anomalia, né, a gente sempre tá envolto de muitos profissionais. E desde pequeno eu sempre quis ser alguém voltada para a área de saúde. Justamente por, né, ter sido praticamente criada, ter minha segunda casa em um hospital, né? Sim. Então, primeiro eu queria fazer medicina, queria ir pra cirurgia plástica, achava lindo. Inclusive, Dr. Paulo, um beijo. Dr. Paulo, ele foi uma grande influência pra mim. E engraçado que, desde quando eu decidi, né, fazer a medicina, eu ficava naquela assim, não, porque eu quero ser igual ao Dr. Paulo, que não sei o que, eu quero ajudar os fissurados, tal. E minha orto tava sempre dizendo assim, Roberta, Faça odontologia, porque normalmente o dentista ele passa mais tempo, né? Sim. Com o fissurado do que o cirurgião plástico, né? A gente encontrou o cirurgião plástico 3, 4 vezes, né? Na nossa caminhada. Verdade. E eu passei 13 anos de tratamento ortodôntico. Então, se comparado... Verdade, gente. E aí, eu sempre batia nas traves. E quando eu joguei a nota pra odontologia, foi de cara bolsista e aí foi. Maravilha. E hoje em dia eu já não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser odontologia. Justamente porque eu entendo, né, que existem pessoas que precisam de tanto cuidado quanto eu precisei, Sim. né? A gente, na nossa caminhada, a gente teve, né, eu e os meus familiares, a gente teve alguns tipos, né, na verdade, de impasses, né, com alguns profissionais de saúde, principalmente quando eu nasci, na maternidade. Opa, com que impasse foi esse? A gente precisa saber. Opa, vamos lá. A assistente social, né, do hospital falou com os meus pais são do interior, nunca tiveram, né, contato. Aí que a gente mora praticamente só, nós três, né, meus pais e eu. E aí, quando eles souberam que tinha uma filha fissurada, eles, obviamente, não sabiam, não entendiam direito o que era, né? Sim. E aí, a serviço social teve a coragem de dizer que era melhor ter me deixado lá. Era melhor me deixar lá porque não tinha chance de reabilitação. Peraí, calma aí, gente. Deixar lá onde? Lá no hospital. Cara, brincadeira isso. Sim. Porque, assim, é inacreditável que... Você tem quantos anos? Desculpa. Eu 25. Gente, há 25 anos atrás, um tipo de profissional dessas abordava os pais que acabaram de receber uma filha com uma diferença, né, dos demais e sugerir uma situação dessa, assim, de verdade, você já começou chocando tudo, tô aí quebrando todos os padrões, eu ainda não tinha ouvido isso no podcast. Realmente, a gente tem, eu e minha mãe, histórias desagradáveis com profissionais de saúde,
né? Mas não a esse nível de dizer assim, abandona. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É uma vida, né? Então, eu sinto muito, né? Eu sou profissional da área de saúde também. E eu fico envergonhada e triste quando a gente ouve esse tipo de história. E a gente tem que lutar para que isso não ocorra, né? Que situações como essas, elas não se propaguem mais, né? Que as pessoas saibam o que é fissura. É por isso que esse projeto tá de pé. Para que a gente leve essas histórias. Porque a gente, nas redes sociais, a gente tem que falar tanta coisa sobre técnica, reabilitação. E essa parte mais humanizada, né? Essa parte de bastidores mesmo, a gente acaba não entrando. E é por isso que o podcast, ele tá aqui e ele funciona. Vamos lá. Você já falou sobre a odontologia. Você, semana passada, você teve alta do seu tratamento, é isso? Sim, eu tive alta do tratamento. Você é de Salvador. Eu já recebi algumas perguntas. O pessoal sabe muito que existe o tratamento no Centrinho, no interior de Bauru, nas grandes, né, capitais e tudo. E as pessoas me perguntaram, Rita, como é quando uma pessoa nasce com fissura em Salvador, na Bahia, na capital? E eu não sabia como responder, porque realmente toda a minha trajetória de reabilitação foi feita ali, pelo menos a maioria. Só essa parte ortodôntica que eu finalizei aqui, mas cirurgias, tudo foi lá em Bauru. Sim. Então hoje você vai ter essa oportunidade de falar onde você fez o tratamento, né? Qual o período desse tratamento, para que as pessoas que estejam hoje nos ouvindo saibam como é aqui a nossa realidade no estado. Certo. Primeiro que quando eu nasci, nós não tínhamos o Centrinho aqui em Salvador, né? O Centrinho, ele chegou até aqui um pouquinho depois do meu nascimento. Então, tanto que minha primeira cirurgia, ela foi feita no Martagão Gesteira. A minha também. Com 9 meses eu fiz a minha primeira cirurgia no Martagão Gesteira. E aí, depois, né, depois de meus pais me procurarem um tratamento, ele foi indicado, o Centrinho foi indicado por uma pediatra para eles, né? Tá. E foram me levados para lá. Um dos primeiros atendimentos, aquela coisa toda primordial, os primeiros ali. Mas, normalmente, quando a criança nasce, né? Aqui, hoje em dia, a gente tem o assistente social para fazer esse caminhamento até lá. Tá. Mas você fala no Irmã Dulce? Isso, no Irmã Dulce, no Centrinho de Irmã Dulce, que fica aqui no Largo de Roma, né? Eu fiz lá, essa parte ortodôntica, eu fiz lá no Centrinho, no Irmã Dulce, né? Uhum. E depois eu concluí assim, eu fazia ajustes de aparelho no interior lá, que o meu pai, com alguns recursos, ele conseguia que a gente fizesse para que eu não viesse sozinha pra cá. Porque ainda é uma coisa bem interessante de se falar também, Sim. Porque a gente tem muito êxodo, né? Tipo, sempre de pessoas muito... crianças muito pequenas, né? Uma viagem muito longa. Às vezes eu chegava lá às 5 e pouca, que eu tenho faculdade, e aí às vezes chegava às 5 e pouca, eu vejo, né, as filas, né? Que eu tô liberada. Já tá? Eu via as filas, né? Então, assim, o pessoal que chega 3, 4 horas da manhã, de 12 horas de relógio de viagem, de não sei quantas horas, né? É bem complicado. Eu cheguei, pessoal, a sair do interior de Itabuna e vinha para Salvador já algumas vezes sozinha, né? Chegava a esse horário aí, 5 da manhã, ficava aguardando pegar o ônibus para chegar lá. São polos totalmente diferentes. Salvador é muito grande, né? Como toda a capital, claro. E eu passava a noite no ônibus sozinha, acabava vindo fazer esse tratamento sozinha, ortodôntico. E aí eu era liberada, tipo, à tarde. Isso. E eu só tinha um ônibus para voltar pra minha cidade de Itabuna só, tipo, 10, 11 horas da noite. E eu não conseguia dormir no ônibus. Eu já me peguei várias vezes na rodoviária, sentada lá, aguardando as horas passarem. Tipo, de 4 da tarde até 11 horas da noite, eu sentada. E me vi várias vezes dormindo, cochilando, né? E quando eu via as pessoas cochilando, assim, de fora, eu ficava assim... Como é que a pessoa consegue dormir? E eu me via ali, dormindo, cochilando, né? Mas era o cansaço, mas era em prol do meu tão esperado e sonhado finalização, né, do meu tratamento. Era tudo que eu queria e que eu mais desejava na minha vida, era acabar o meu tratamento de fissura lábio-palatina. Ok, então você concluiu... você falou sobre essa questão que hoje... o bebê nasce hoje.
com fissura labiopalatina, os pais que acabaram de receber o diagnóstico. Então, eles já podem... aqui a gente tem o centro, tem o Irmã Dulce. Sim. E eu ouvi falar que a gente também tem outro centro especializado em fissura labiopalatina, que é o hospital... Ai, meu Deus. Peraí que eu vou... Peraí. Baiana, né? A Faculdade Baiana. Você conhece? Não, a Faculdade Baiana ainda não era de conhecimento, não. Tá. Então, eu também ouvi, né, falar dessas duas realidades. Aqui eu tenho o conhecimento, é realmente o mesmo que a Élica teve. Então, é isso. Vamos passar para a próxima. Élica, eu vejo que a sua voz é uma voz que não ficou com sequelas. Né? Desse tratamento, você também teve esse suporte da fonoterapia junto com esse tratamento do Centrinho, Irmã Dulce, ou você precisou complementar com algo fora? Tipo, uma coisa particular, e a psicoterapia também, sim, a psicóloga, tá? Bom, primeiro que eu não fiz tratamento fonoaudiólogo. Opa! Fonoterapia. Sério? Não fiz porque no meu caso a gente não precisou, né? Sim. Eu só fiz acompanhamento de 6 meses, quando eu ainda tava ali começando as primeiras palavrinhas. Demorei de falar, mas também não tinha nada relacionado com a fissura. Sim. Era mais porque, né, já era da nossa família demorar de falar. Uhum. Então, tipo assim, eu demorei um pouco de falar, mas quando a fala finalmente começou a sair, ela saiu tranquilamente. Fizemos uns 6 meses de acompanhamento, bem, bem curtinho. E fiz, assim, acompanhamento periódico no Centrinho, né? Você sabe que eles sempre fazem esse tipo de acompanhamento pra poder ver como é que a pessoa tá se desenvolvendo, como é que a voz tá se desenvolvendo. Então, foi esses acompanhamentos assim. Uhum. Agora, com a minha última cirurgia também, eu fiz um acompanhamento breve. Uhum. Para poder ver como, né, a gente estava ali mexendo com o nariz, mexendo, né, com o lábio, para poder ver se antes da cirurgia e se depois da cirurgia ia ter alguma alteração, né? Sim. Justamente, mas foi só esses pequenos ajustes assim, mas nada assim, uma fonoterapia, né, a gente não fez. Que a gente vê que hoje um grande problema hoje da pessoa que nasce com fissura, que está em fase de reabilitação ou até mesmo pós-reabilitação, é a dificuldade, né? As sequelas na fala, a fala anasalada, ou problemas até de estrutura mesmo, sim, de você fazer com que a fala saia de maneira compreensiva, né? Então a gente vê muito, e quando eu vejo casos como o seu, eu gosto sempre de relatar aqui para que as pessoas saibam. Você, como hoje é um estudante da área de saúde, de odontologia, você acredita que não precisar desse acompanhamento mais de perto, mais profundo, né, que no seu caso não ocorreu, mas de outras pessoas têm, você acha que foi devido ao resultado das cirurgias plásticas? Você acha que você teve intercorrências? Eu, por exemplo, eu tive umas 3 intercorrências só no palato, durante as cirurgias do palato. Então eu tinha tudo para não falar direito, tá? E não ter resultados satisfatórios com a fonoterapia, que eu precisei fazer. Eu precisei fazer faringoplastia, eu creio que no seu caso você não precisou. E você acha que foi devido, talvez, um resultado de uma cirurgia mais exitosa, o seu pós-operatório, não teve intercorrências? Conta pra gente. Olha, indo pro ramo da odontologia... é isso, vamos explorar. A gente costuma falar na odontologia que a gente tem casos e casos, né? Tá. Às vezes a gente quer fazer um procedimento em um paciente, que em um paciente sai super maravilhoso, sim, e a mesma técnica que eu uso em outro paciente não sai tão bom quanto eu fiz no outro, né? Tudo depende do organismo, tudo depende do pós-operatório, tudo depende de como é que aquele dia ali foi feito, como é que, né, as técnicas que utilizaram, tudo depende, né? Mas cada corpo é um corpo. Eu não diria que exclusivamente, não colocaria exclusivamente que foi pela cirurgia plástica, né? Todo o êxito, mas também, claro, sim, óbvio. Mas eu acho que, eu gosto muito de falar que aí tem um negócio chamado fé, né? Eu gosto muito de dizer eu gosto muito de dizer que meu caso é um milagre, né? Inclusive meus pais já ouviram isso dos profissionais. Mas essa coisa de dizer assim, não, é por conta disso, é por conta daquilo, eu não gosto de atribuir esses tipos de demanda. Justamente porque cada caso é um caso. Como, por exemplo, no seu caso, foi totalmente diferente do meu,
né, fomos bilateral, Sim. mas olha como é que nossos dois casos, eles, né, eles se encaminharam, né? Uhum. O meu caso foi um pouco mais diferente, o seu um pouco mais diferente, porque Sim. somos seres humanos diferentes. E é importante, até mesmo o tratamento, entender como é que essas diferenças estão ali naquele indivíduo, né? Pra saber justamente como é que vai identificar, como é que vai tratar. Tá. Sérgio, você pode colocar pra gente o esquema? Eu vou precisar fazer isso agora, porque quem tá nos assistindo deve estar estão curiosos pra saber. Tá, Rita, mas a Élica, tipo, nasceu somente com a fissura labial. Calma aí que a gente vai explicar. Eu vou apresentar a minha fissura pra você e você apresenta a sua e pode aprofundar na parte técnica, porque você é do ramo. Então vamos lá. Eu nasci com o esquema 7, então eu tive a fissura bilateral, igualzinha a Élica. E nasci com o esquema 9, que eu tive o céu da boca atingido, que eu falo, pela má formação. Às vezes eu uso, Élica, o termo assim, ó, lábio aberto. Olha, gente, eu tenho o lábio aberto, eu nasci com o lábio aberto. Eu sei que essa terminologia pode não ser a correta, mas eu preciso falar com quem está no meio, inserido no meio da fissura e quem não está inserido no meio da fissura. Que eu já vi profissionais que são pacientes, são pessoas em reabilitação, que são profissionais da odontologia que não pode falar que é lábio aberto, porque a terminologia não é essa, mas quando eu me expresso dessa forma, é simplesmente para que quem esteja nos ouvindo consiga entender. Sim. Tá? Uhum. Então, eu nasci com 7 e com 9. Você pode dizer pra gente qual fissura você nasceu? Primeiro que eu quero te parabenizar, né, por falar justamente sobre isso, porque assim, às vezes as pessoas, elas entram numa transe de querer as coisas tudo de um conceito muito certo, de uma terminologia muito certa, né, por exemplo, lá no nosso consultório, a gente gosta de falar, né, de uma forma que o paciente consiga entender. Eu não vou falar com o paciente, eu vou colocar uma resina composta na sua face oclusal, com não sei o que, com não sei o que. Eu não vou falar isso com o meu paciente. Nada. Eu vou falar assim, olha, nós vamos fazer uma obturação. Tem paciente que fala, não, eu tenho uma platina aqui, que a gente entende que é amálgama, né? Uhum. Aí chega assim, não, eu tô com a platina aqui, no desde que tá a platina tá doendo, e é isso aí. Então eu tenho que falar com ele de uma forma que ele vai entender. Eu falar, não, a gente vai trocar essa obturação, vamos colocar uma massinha branca, vamos, né, que é a resina. Então, tudo a gente precisa adequar para as pessoas que vão ouvir. Não adianta eu falar dos termos técnicos da melhor forma possível, linda, bonita, uma técnica perfeita, sendo que a pessoa que está me escutando não está entendendo nada. É como se eu estivesse fazendo um diálogo vazio, né? Não faz sentido. Entendi. E eu nasci igual a você, Ritiana. Nasci 7 e 9. Tá vendo aí? Olha você que tá me assistindo dizendo assim, não, essas duas aí não é possível. Não é possível. Elas só nasceram com... São irmãs, são irmãs de palato. De palato. É só labial, né? Tem também essa teoria. É só labial, é a coisa mais simples. Você só tem um corte. Sim, sim. Élica, eu tenho um episódio de pessoas que nasceram com a fissura labial, sem ter o céu da boca comprometido. E eu vou te falar que as mesmas demandas psicológicas, de traumas, de bullying, foram os mesmos de quem também tinha sequelas na fala, porque é um conjunto, né? Sim. Isso aí, esse ato de você fazer o bullying no outro, não é somente a complexidade, é o externo, o que a pessoa vê. Então, aquilo ali, as pessoas são insultadas, né? É uma criatividade de apelidos que, assim, é inacreditável, né? Como ser humano, ainda mais informação, crianças, adolescentes, conseguem ser tão criativos de maneira negativa, claro, né? Porque é contra uma pessoa. Então, é isso. Eu precisava falar isso. Eu precisava, mas obrigada. Tá vendo, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Pode tirar, Sérgio, o nosso esquema aqui, como nós nascemos, né? Então, é essa a nossa mensagem. Nascemos iguais, com a mesma, né, com a mesma condição, mas como a Élica bem falou, cada organismo é um organismo, cada um vai ter um resultado diferente, e por isso que eu sempre falo lá no Instagram, eu falo nas redes sociais, nunca se comparem. Por mais que nós, né, tenhamos aí a mesma condição, a gente nasceu
com a mesma condição, a gente não pode esperar que o resultado do outro seja o nosso e vice-versa, né? E é importante falar, né? Porque, por exemplo, eu falei que eu não fiz a fonoterapia. Sim. Né? Então, que as pessoas não coloquem isso como meta, né? Que às vezes falam assim, não, fulano não fez a fono e tá aí perfeita. Né? Isso. É como eu falei, cada caso é um caso. A gente não pode nunca falar que aquilo ali é o centro e acabou. E aquilo ali é a verdade, né? Nunca. Perfeito. Nunca. Você me trouxe um relato que eu achei muito interessante. Eu queria que esse vai ser o nosso ponto-chave aqui, sobre a questão do bullying. Sim. Então, todo o episódio eu gosto de ressaltar, eu gosto de falar, ai Rita, mas pra que você fala de bullying o tempo todo? Você sabe que todo mundo sofre bullying. Sim. Eu sei que todo mundo, independente, Élica, se for fissurado, não fissurado, basta a pessoa ter qualquer diferença. Né? Qualquer uma, seja, sei lá, qualquer. Eu não vou nem citar nenhum para não delimitar, né? Sim, porque hoje sim. em dia as redes sociais tem que ter muito cuidado. Mas eu gosto de falar, porque para quem não conhece a fissura, quem não conhece esse universo da gente, como a gente pensa e como a gente se sente numa situação constrangedora, de humilhação, talvez eu já passei por situações assim. Elas saibam. Então, eu quero que você traga o seu caso específico, o seu relato. Aqui não tem certo nem errado. Sim. É a maneira que você viveu, é o seu relato. Isso, para mim, é o que enriquece o meu bate-papo, tá? Sim, claro. Você sofreu bullying. Uhum. Quando você percebeu, por exemplo, que você era diferente dos outros colegas da escola. Quando você despertou... Primeiro, só me responda sim ou não. Teve algum colega com fissura? Não. Pronto. Daí a gente vai. Você me responde. Então, a partir de quando você se descobriu, tem algo diferente em mim? E se você sofreu bullying, como você reagiu a isso? Nossa, muitas perguntas. Bom, primeiro... Vou logo começar pelo final. Tá bom, vamos lá. Meus pais, eles possuem um papel muito importante nesse quesito, né? Tá. Como eu falei com você. Meus pais, eles nunca me trataram diferente, né? Inclusive, eu fui educada como qualquer criança e isso pra mim foi essencial, né? Então, assim, eles sempre me motivaram muito a fazer o que eu queria fazer. No sentido bom, tá? No sentido educado. Então, assim, nunca me trataram diferente, que eu acho que isso é a chavezinha mesmo, de a gente estar girando a chave. Porque, por exemplo, lá, quando eu ia pro centrinho sempre, eu percebia algumas diferenças de tratamento, né? Alguns pais que tratavam seus filhos de uma forma um pouco diferente, né? Olha, coitado, olha, com aquele papel de vitimismo, oh, meu filho nasceu assim, tadinho, tal, poxa, que pena, vou precisar mimá-lo demais para poder preencher, né, o que falta, o que a fissura levou, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses tipos de comportamento realmente adoecem a criança, né? Adoece a gente. Como meus pais nunca me trataram de forma diferente, eu demorei um pouco pra me entender. Sim. Porque realmente eu sempre me via como uma pessoa normal. Só comecei a me ver diferente, assim, lá pros 7, 8 anos, que eu lembro que uma vez uma colega perguntou assim, por que sua boca é assim? E eu fiquei assim... Então... não sei, o assim que você tá vendo que eu não tô vendo? Então, assim, meus pais, eles sempre tiveram esse papel muito importante, né? Olha, você é normal, nunca me trataram com essa questão de, bichinha, cuidadinha, né? Sim. Aprontava muito, apanhava, ficava de castigo. Então, isso pra mim era muito normal, assim. Sofri, acho que umas duas vezes... Foi umas 2 vezes, principalmente... Só lembro de uma, na verdade. Tá. Que foi quando o menino me chamou de boca de concreto. Eu era primeiro ano do ensino médio. Sim. Mas a mãe, ela gosta de falar que quando o macaco não consegue alcançar o cacho, diz que a banana tá verde. Olha então, aí, olha. Entendeu? Entendi perfeitamente. Então, minha autoestima com relação a isso sempre foi muito boa. Né? Então, assim, fulano falou, poxa, que pena, né? E eu gosto muito também de tentar, talvez até justificar um pouco esse tipo de comportamento, que, assim, a falta de ensinamento, de instrução, faz com que as pessoas se questionem e coloquem aquilo como algo diferente, né? Por exemplo, nossa, vi uma pessoa que tem uma cicatriz no lábio. Por quê? Ninguém se questiona o porquê, né? Questiona assim, é diferente, eu vou atacar aqui essa diferença porque é diferente.
Mas se, por exemplo, nós falássemos mais, se tivesse outros canais que viabilizassem esse assunto de uma forma melhor, talvez as pessoas conhecessem e já sabia. Por exemplo, por que, né, muitas vezes a gente não vê alguns tipos de bullying relacionado a alguns tipos de, né, de etiologia, né, né? Então, porque justamente as pessoas já conhecem, já sabem que aquilo ali, já olham com um olhar assim, oh, poxa vida, poxa, com um olhar mais de compaixão. Sim. Não é? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente falar sobre todas as áreas, todas as anomalias, todas as coisas que podem acontecer, é a melhor forma da gente combater essa questão mesmo do bullying. É por isso, pessoal, que eu vou deixar o link para vocês aqui. O pessoal acha que eu falo só sobre fissura, eu não falo só sobre fissura. Eu já falei com a comunidade surda, então eu vou deixar o link aí. Vocês podem, depois que terminar, acessar, ou podem acessar agora e depois voltar para cá. A gente também falou com a comunidade de cadeirantes, ela não nasceu com nenhuma anomalia, mas ela se tornou cadeirante devido a uma situação. Então, eu mergulhei nesse universo, apresentei a minha fissura para ela, que ela também não tinha muito contato, ele também não. Então, essa troca é muito rica, né? E em dezembro ou novembro eu tenho tô esperando muito por esse momento, é uma pessoa que perdeu gradativamente a sua capacidade de enxergar, e ele vai estar aqui conosco contando como foi que ele fez essa adaptação. Hoje ele já anda sozinho, transporte público, sem enxergar absolutamente nada. Então ele vai contar essa história pra gente aqui, que eu sei que é necessário, porque muito tempo, Élica, eu achei que a fissura era a pior coisa que poderia ter acontecido na vida de qualquer pessoa. E hoje eu vejo que não. A enfermagem também me trouxe para esse... Quando eu entrei no mundo da enfermagem, que eu me especializei, por exemplo, em nefrologia, e vi as pessoas que não podiam tomar água, pessoas que não podiam comer nenhuma banana, uma simples banana, que senão elas poderiam morrer, literalmente, pela falta da filtração renal, enfim. Eu vi que existem coisas muito mais complexas do que a fissura lábio-palatina. Você ia falar? Diga. E é interessante dizer que, assim, quando as pessoas questionavam, né? Acho que se a gente tornar as coisas um pouco mais normais, acho que esse é o ponto-chave, né? Engraçado que quando você me fez aquela pergunta, eu fiquei dando risada depois. Porque, assim, sempre quando alguém vem falar comigo, alguém novo, eu já chego contando uma história. Olha, eu nasci assim, eu passei por 8 cirurgias, às vezes eu tô conversando com o paciente e falo assim, olha, eu passei por 8 cirurgias, menino, isso aqui é rapidinho. Então, assim... Até tranquiliza quem tá ali, que eu morro de medo, viu? Até hoje fiquei com trauma, eu morro de medo daquela cadeira, aquela luz, ai meu Deus, eu começo a gelar. Não, é tudo tranquilo, a gente é super tranquilo. E você falando isso para o seu paciente, para quem tá ali, você prestando aquela assistência, ele se sente, nossa, mas então, ela já passou por isso e coisas mais complexas e tá tudo ok. Exatamente. Então, assim, eu sempre chego normalmente, falo, não, olha, eu já fiz não sei quantas, não só com o paciente, mas com todos na minha vida. Então, talvez quando eu me descobri com fissura, então eu passei a falar sobre isso de uma forma normal. Olha, eu nasci assim, eu lembro de uma vez que eu tava no ônibus, e aí tinha uma criancinha que não parava de me olhar, deve ter uns 4, 5 anos. E aí o pai dela cutucando ela, para de olhar, para de olhar. E aí eu falei assim, o que foi, tia? Aí ela, não, mas a sua boquinha é diferente. Eu falei, porque a tia nasceu assim. A tia nasceu com fissura lábio-palatina, a tia nasceu com os dois risquinhos, então a tia teve que fazer algumas cirurgias. Aí o pai ficou olhando assim, aí ela ficou olhando assim também. Então, assim, quanto mais a gente tornar um assunto normal, ele acaba se tornando normal, do que ficar assim, meu Deus, a pessoa é fissurada, Jesus Cristo, o que vamos fazer com pessoas fissuradas? Você vê, né? Você fala dessa parte, mas eu já me incomodei bastante com esse tipo de olhares, né? Com esse tipo de questionamento. Isso, pra mim, existem reações e reações, né? E aí eu conheço muita gente hoje da fissura que não gosta muito de tocar, tanto que nem aceita vir participar do podcast. Tem a questão do áudio, tem a questão da imagem. Então as pessoas realmente têm essa trava, né? Fica aí por muitos anos, ou talvez a pessoa morra com isso, com esse complexo, né? E essas coisas. E eu era esse tipo de pessoa, né? Eu era essa pessoa que não gostava, né? Eu não gostava de ser olhada, de ser questionada.
isso me ofendia. Eu chegava pra casa chorando, mãe, olha, falaram isso e aquilo. Às vezes não era nem bullying, sabe? E a gente meio que bota Querendo tudo num saber. pacote. Exatamente, exatamente. E você falando isso é engraçado, porque você ali educando é um papel educativo. Sim. Você falando para uma criança, o pai automaticamente ali do lado, possivelmente quando encontrar uma próxima pessoa com uma cicatriz no lábio, né? Então já vai associar, deve ser a mesma coisa que aquela menina tem. Entendeu? Perfeito. E é engraçado, que me fez lembrar agora de minha mãe. Minha mãe, ela tem um papel muito crucial nessas coisas assim, em relação à minha autoestima, né? Porque quando eu percebi olhares, aí eu falava, minha mãe, aquele menino tá me olhando, aquela pessoa ali tá me olhando. E ela falou assim, como é que você sabe que ela tá te olhando? Porque você tá olhando pra ela. Se você parar de olhar pra ela, ela vai parar de te olhar. Já sou fã da sua mãe, hein? Como é o nome dela? Edinalva. Edinalva, ó. Beijo, Edinalva, ó. Vocês estão de parabéns, viu? Essa joia rara aqui. Parabéns, eu sei que a luta é grande, mas aí os frutos, ó. Não tem pra onde. E ela sempre falava essas coisas assim, eu ficava, poxa, eu não posso nem reclamar que ninguém tá me olhando. Então acabou que assim, a fulano tá olhando, oh meu Deus, tá olhando, paciência. Então isso aí já foi levando assim. Ô, Érica, tá bom. Passamos pela fase da infância, do bullying, já entendemos o seu olhar, já entendemos como você encara a situação. Ok, muito resolvida, parabéns. Espero que Terapia, viu, gente? Terapia. Aí, ó, tá. Eu deixei essa parte por último. Tudo bem. Mas, assim, quem puder, eu sempre reforço, quem puder, tiver, claro, acesso à psicoterapia, seja rede pública, particular, pais fissurados, por favor, priorizem. Isso é tão importante quanto a reabilitação ortodôntica, as cirurgias plásticas. Então, sempre, se vocês puderem, né, fazer junto com a reabilitação, vocês vão ver que a tia aqui não tá mentindo, não, tá? Então, é conselho de quem não fez, tá? E a Élica fez terapia. Fiz terapia por 2 anos. Nos 2 últimos anos, inclusive. Não foi algo assim que eu passei pelo processo fazendo. Foi agora. Eu vejo muitos pais, a gente tem a FISU, que ela é de Curitiba. E lá eles são uma associação que trabalham com fonoterapia e psicologia. E lá tem muitos pais, até recentemente eu fiz uma apresentação online, onde eu falei sobre minha reabilitação, e no final eu realmente parabenizei eles por eles estarem ali, levando crianças para serem ali assistidas de forma integral ali, não somente da parte funcional, que é a voz, mas também a mente, né, esse contato com profissionais habilitados para reabilitá-los não somente físico, mas como psicologicamente. Psicológico, principalmente, né? Para não ficar um adulto cheio de sequelas. Eu fiquei cheia de sequelas como adulto durante a minha fase adulta, que talvez poderia atrapalhar mais a minha vida profissional, de relações interpessoais, se eu não tivesse procurado ajuda antes. Claro, isso tudo sim. foi também, não só pela fissura, que eu tenho um outro diagnóstico de TDAH, que isso também colabora e mexe com a autoestima. Sim, também, claro. Mexe com outros fatores, mas eu sei que também eu trago o passado da fissura, né? O passado da escola, o passado das zoações, enfim. Agora eu quero falar de coisa boa, porque namoro, paixão, né, relacionamento é coisa muito boa. Então, bora falar sobre isso também. Que uma moça tão bonita dessa, ela vai contar pra gente como foi o seu início do namoro. Eu já prevejo que não teve muito problema por causa dessa questão de você se aceitar. Eu consigo enxergar isso em você sem você precisar me falar. Sim. Pelo seu discurso, pelas suas redes sociais. Sim. Eu te encarei como uma pessoa muito forte, de posicionamento. E eu gosto de pessoas assim. E você é uma delas e graças a Deus você aceitou. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Ritinha. Tá? Como é que eu ia falar sem ter tanto espaço, né? Obrigada. Né? E fale aí pra mim, como foi essa Élica? Era namoradeira? Não era? Aqui é namoradeira na Bahia, viu, gente? Não, eu não. Não, aqui na Bahia se chama namoradeira. Ah, sim, namoradeira. Sim. Entendeu? Era namoradeira ou não era? Namoradeira, gente, é pessoas que namoram muito, paqueram muito, sim, nananã, aquelas coisas. Fala pra gente aí. Bom,
Tá com vergonhinha. Normal. Não, eu nunca fui muito namoradeira, não. É porque assim, ó, desde sempre, meus pais sempre me colocaram muito pra estudar, né? Não colocaram, assim, de uma forma obrigatória, mas assim, minha mãe fez faculdade, então é um exemplo. Eu gosto de falar que o exemplo arrasta mais do que você tá ali, fulano, vai estudar. Né? Você estudando na frente do seu filho, poxa, você tá dando uma mensagem pra ele. Sim. Então, minha mãe sempre estudou. Meu pai, né, sempre se esforçou muito pra me colocar, me dar toda a estrutura. Então, assim, eu sempre tive essa questão de estudar para ser uma pessoa independente. Eu falo em todas as questões, para ser uma pessoa que consiga ter um posicionamento, que eu acho que isso é muito importante. Então, nunca tive essa coisa assim, ai meu Deus, vou paquerar aqui, vou paquerar ali, entendeu? Gostei, normal, qualquer pessoa. Uhum. Mas assim, não. E quando eu comecei a paquerar mesmo de verdade, também foi sempre na mesma história. Tá. Já chega, olha só, a pessoa vai começar a conversar, eu tenho uma história legal pra te contar. Olha! Eu fiz, na época eu devia ter meus 15 anos, então, nossa, já fiz não sei quantas cirurgias, já, né, passei por tratamento, não sei o quê. Então isso acaba tendo história, eu amo ter história pra contar. Sim. Então quando você passa por um processo desse, né, você como mais do que ninguém, você tem várias histórias pra contar. Muitas Diga, histórias. você senta com a pessoa, você fala assim, não menina, mas eu fiz aquela cirurgia, e a fulana fala assim, não, mas eu fiz uma cirurgia, sei lá, de vesícula. Aí você fala assim, não, mas e como é que você acordou na anestesia? Como é que o que você comeu lá? Eu adorava sopa, por exemplo, lá do Irmã Dulce. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso gera história, né? Ah. Eu gosto de falar que qualquer coisa que você passa em sua vida gera muitas histórias. E histórias são boas para um relacionamento. Você senta com a pessoa pra conversar, você vai conversar com a pessoa, você vai ter assunto. Poxa, e aquele dia, eu lembrei daquele dia. Até hoje, atualmente, eu namoro, né? Então, assim, às vezes, eu lembro de coisas que aconteceram milênios de anos atrás. Pronto, a gente desenvolve uma conversa inteira. Então, acho que eu, Roberta, particularmente, nunca tive esse problema, assim. Tá. E eu sei que muitas pessoas têm muito problema em relação a relacionamento, justamente pela questão de autoestima. Deixa eu te falar. Você já levou algum fora, como qualquer cristão desse mundo já levou um fora alguma vez na vida, certo? Sim. É isso que eu quero saber. Em algum momento, quando você levou um fora, esse fora você atribuiu, que é normal, a gente não vai se atrair por qualquer pessoa, não, calma. Por todas as pessoas. Todas as pessoas, até porque a gente fala de uma forma biológica também. Biologicamente falando, nós temos, né? Não é? Nós temos hormônios. Mas a gente, fissurado, a maioria, pelo menos, né? Por favor, não me crucifique, mas a maioria, eu era assim. Quando eu recebi um fora, eu achava que esse fora era por causa da minha cicatriz, da minha fala, não sei o quê. Aí eu botava tudo centralizado na fissura. Aí eu quero saber de você. Nesse campo, quando você recebia um fora, você meio que tentava abafar esse sentimento, ou você falava, cara, é porque a pessoa não gostou mesmo, sabe? Como não gostaria da minha amiga, do XYZ. Então, assim, quando eu tava na idade, né, de quando eu comecei a paquerar, eu tava, assim, bem desolada em relação ao tratamento. Então, assim, eu já não queria mais o tratamento. Eu tive minhas fases, minha filha. Por favor, conte pra gente. Não, essa fase é muito importante, né? Porque a gente também já. Tá vendo? Aí. Então, assim, quando eu tinha lá pros meus 13, 14 anos, já não queria mais ir pro Irmã Dulce. Já não queria mais continuar o tratamento. Achava o tratamento um saco. Porque, poxa, imagina você passar 20 e poucos anos da sua vida. Né, eu finalizei com 25 anos, né? Uma semana depois de fazer 25 anos. E você também. Então, imagina, a gente não tem quando a gente entra lá, poxa, a gente vai se descobrindo, vai observando isso e aquilo, só que, querendo ou não, a pessoa tá sempre ali falando, não, a gente vai encerrar, vamos acabar o tratamento vai acabar, vamos persistir, e não sei o quê. E aí você fica assim, poxa, mas tá tão longe. Então a gente não acaba, parece que a visão fica turva, não é? É uma meta, assim, você olha pra frente. Inalcançável. É uma meta inalcançável. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu tive os meus. Tanto que engraçado que eu não tenho uma foto de adolescente dessa época. Olha. Tá vendo? Nem sempre fui resolvida.
Olha, que legal, que legal. Então, assim, nessa época eu não gostava de tirar foto. E quando essas coisas aconteciam de fora, eu atribuía. Justamente porque naquela época a gente não tá bem resolvida ainda, a gente tá iniciando ali o processo, né? Sim. Então, eu atribuía sim, justamente por conta disso. Porque eu já não queria mais ser. Tanto que teve uma. Eu já passei a ficar uns 3 meses sem ir. E como eu estava em tratamento ortodôntico, eu precisava ir todo mês. Todo mês, Né? E como tinha algumas outras consultas complementares, às vezes a gente precisa ir 2, 3 vezes no mês, sim, né? Lá. Sim. E eu não queria mais ir. Ainda tomei um chamado da enfermeira. Aí, ó, a enfermagem. A importância das enfermeiras, sim, tá vendo aí, ó? Sim. Tomei uma chamada da enfermeira, eu tinha uns meus 17, 18 anos. Porque eu já não queria mais fazer parte, já não queria... Não é nem que eu não queria mais ir, porque eu sempre amei o pessoal de lá. Sim. Sempre, porque acaba se tornando nossa segunda casa, família, né? Uma família, né? Mas era porque eu realmente não via. Eu falava, gente, eu tô lá todo santo mês. Vou fazer mais o que lá? Todo mês lá. Verdade. Não faz sentido, né? Verdade. Então, é isso. Aí eu ficava assim, não, deixa pra lá. Não tenho foto nenhuma dessa época. Dos meus 13 até os meus 18 anos, assim. 18 não, uns 17 anos. Eu não tenho foto dessa época. E quando foi esse ponto da virada? Que você acha mais ou menos ali? Eu sei que é difícil recapitular, porque você acabou de recapitular isso agora, né? Tanto que você começou, não, sempre fui bem resolvida, e quando eu fui do fora, você conseguiu transportar, lembrar, opa, mas nem sempre foi assim. Você lembra mais ou menos quando você, tipo assim, cara, chega. Porque tem essa fase. Tem essa então, fase. Assim, cara, chega, eu não quero mais esse lugar. Esse lugar de achar que eu sou a pessoa mais feia do mundo. Tô falando, eu pensava assim. Que eu era a pessoa mais feia do mundo, que eu não vou arranjar ninguém vai gostar de mim, como eu sou, lá. Conta aí, esse ponto, essa virada aí. Eu acho, tentando lembrar aqui bem direitinho, talvez um dia eu mude, gente, a ideia. Mas atualmente, o que me vem na mente foi quando eu entrei no pré-vestibular. Porque a gente, acho que às vezes até o fato da gente estar amadurecendo, tá crescendo, né? Tá buscando outras informações, tá conhecendo pessoas novas, tá entendendo que, né? Conseguindo se posicionar de uma forma um pouco mais madura. Eu acho que essa questão traz a gente um pouco mais de conforto. Sim. Acho que talvez foi esse período de chave mesmo, essa viradinha de chave. A minha virada de chave foi quando eu comecei a anotar minhas habilidades. Quando eu comecei a prestar atenção não somente nos defeitos que as pessoas me falavam, mas sim nas minhas qualidades. Quando ela chegava e falava assim, cara, você é muito boa nisso. Opa, sou boa mesmo? Deixa eu prestar atenção. Então eu comecei a tirar de lado essa coisa da crítica. Você não é tão boa o suficiente, você não vai conseguir. Engraçado que eu preciso compartilhar isso com você. Nesse bate-papo com os pais, teve uma mãe que falou assim, que bom te ver. Porque é como se você desse esperança que meu filho vai ser alguém na vida. E ela usou essa frase. E eu fiquei muito impactada. Porque meu pai usava essa frase com a minha mãe. Ele tinha, não por maldade. Ele sabia que eu era já alguém. Eu era uma pessoa. Sim. Mas o medo que ele tinha da sociedade não me aceitar. De ter preconceito para arranjar. E ser inserida no mercado de trabalho. E ele usava essa expressão também. Eu tinha muito medo de você não conseguir ser alguém na vida. Né? Então, quando eles me falaram, eu reportei ali o meu passado. E hoje, se meu pai estivesse vivo, eu acho que ele estaria orgulhoso de me ver, né? O quanto eu já percorri, o que eu estou fazendo hoje de novo. E eu tenho certeza que seria um motivo de muita felicidade. Sim. E uma resposta para ele também dizer assim, que bom. Que eu achei que era limitante e acabou não limitando o futuro da minha filha. Pelo contrário, né? Porque é como eu falei, histórias elas motivam a gente, né? Tipo, tanto talvez inconscientemente sua escolha de fazer enfermagem pode ter tido um fundo nisso, né? Total. A minha escolha em odontologia teve um fundo enorme, inclusive, em relação a isso. Então, assim, histórias motivam, né? Se você... É uma resposta, justamente, é uma resposta. De toda e qualquer forma, é uma resposta. É verdade. Se sinta orgulhosa. E você faz odontologia hoje,
Você falta quanto tempo pra finalizar? Não sei, não faço ideia. São 6 anos? São 5 anos. 5 anos. Você já pensou qual a área que você quer se especializar? Ou você ainda está em formação em construção? Bom, é uma pergunta delicada. Delicada e difícil, né? É igual a enfermagem. Eu queria uma coisa e fui pra outra, totalmente diferente. Entendeu? Eu tenho uma professora que, inclusive, ela disse que na época da faculdade, ela queria ser endo. Depois ela foi pra cirurgia e acabou em dentística. Gente, olha que diferença, né, menina? Então, assim, tudo é muito mutável, tá, gente? Não me cancela. Talvez eu mude daqui a um tempo. Mas, legal, assim, hoje, atualmente, eu gosto muito da área cirúrgica. Eu gosto da cirurgia bucomaxilo. Obviamente, o Centrinho também tem suas, né? Tem suas, né? É verdade. Então, assim, quem me operou do meu enxerto ósseo alveolar, por exemplo, né? Que você chegou a fazer o enxerto? Sim, cheguei a fazer enxerto e ortognática lá em Bauru. E ortognática eu já não fiz. Tá vendo? Eu ia te perguntar, mas já sabendo eu vou dar a resposta mesmo. Pois é, a ortognática eu não fiz. E a ortognática e o enxerto alveolar ósseo, quem faz é um bucomaxilo, né? Que é da área de odontologia. Sim. Atualmente, tô por essa área aí, entendeu? Olha. Eu gosto desse negócio assim mais, entendeu? Mais intenso. Sei. Uma coisa mais assim... Mais profunda, mais complexa. Tem gente que gosta de periodontia. Ai. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de dentística, mas. Gente, ela tá olhando assim, mas é a colega dela que veio acompanhar ela, colega da faculdade. E ela tá olhando pra lá por causa dela, tá? Só pra vocês entenderem o contexto aqui. Tem gente pra tudo, né? E graças a Deus que tem gente pra tudo. Claro. Já pensou? Então, hoje, atualmente, eu gosto de cirurgia. Tá. Eu sou cheia de placa de titânio aqui, nas bochechas aqui, tem parafuso em tudo quanto é lado desse rosto aqui. Tá Eu brinco muito, né? Eu falo que a ortognática, ela consegue ser a melhor e a pior cirurgia ao mesmo tempo. Todo mundo fala. Todo mundo que eu conheço que faz. A recuperação é muito chata. É muito chata. E aí, ainda mais que pega um enxerto ósseo, foi na bacia, né? Então, mas depois, assim, o resultado... É satisfatório. É muito. Eu precisei tirar uma nova foto para o RG, porque eu fiquei muito diferente. Muito. E assim, eu gostei muito do resultado. Claro. Então, essa é a cirurgia realmente, de fato, da reabilitação, que a gente sente mais o pós-operatório. Não, mas todos os pós-operatórios são, assim, insuportáveis. Você achou? Todos. Até que eu passei mais de 15 cirurgias. Eu acho que eu fiz umas... você fez mais do que eu. Eu fiz mais. Tá vendo, mulher? Porque eu comecei aqui, depois eu fui pro Centrinho, refiz um monte de coisa. Eu fui pro Centrinho com 7 anos de idade. Então eu tive que refazer e tal. De Bauru? De Bauru. E... por incrível que pareça, a minha última cirurgia que eu fiz foi há 3 anos atrás. Nossa, eu consertei o nariz. Eu tava ainda... ele me incomodava. E era uma coisa que eu olhava pra ele olhava pra mim. A gente não se conversava. Aí eu falei, peraí, eu só vou resolver isso. Aí fui lá e aí eu fiz com cartilagem, né? Eu tirei... Também. Pedacinho da cartilagem, eu não tinha feito isso ainda, então aí foi que eu achei que meu rosto ficou mais harmônico e assim... Mas você é lindíssima. Obrigada. Oh, gente. E aí pronto. Eu fiz essa em dezembro agora. Em dezembro eu fiz a rinoplastia com enxerto. Sim. Fizemos a caloplastia, o enxerto e a rinoplastia. Eu não mexi na queilo, não fiz a queilo mais. A única coisa que eu faço hoje é botox. Porque é necessário, né, gente? A gente ama, né? E, assim, um preenchimentozinho de lábio pra dar, né? Então, a gente faz isso, mas como qualquer outra mulher hoje normal, que faça, tá? Nada que é um complexo. Ai, não. Hoje já a coisa tá mais resolvida. E eu vou lhe dizer mais. Eu comecei a me amar mais quando eu comecei a me aproximar de pessoas com fissura. Porque hoje eu tenho referências, né? Então, isso me ajudou bastante. Ter contato com vocês. O podcast me trouxe essas realidades totalmente diferentes. Nunca um podcast, gente, é igual ao outro. Sim. Nunca. Cada pessoa é diferente, como a gente tá falando. Cara, é muito legal. Mundo. É muito. Eu já conversei com gente de fora. Eu já conversei do país, né? Eu já conversei com gente
de vários estados, de realidades diferentes, sociais, econômicas. Então, é uma riqueza. E assim, vê-las, né? Pessoas ainda em reabilitação, ainda com sequelas na fala, mas com coragem de ir ali, falar comigo, botar carona mesmo e falar. Eu falo, cara, você é demais. Você não sabe, eu sou sua fã, sabe? Porque não é fácil. Eu, talvez, a Rita lá de 20 anos atrás, talvez não iria. Talvez eu seria essa pessoa que ia te dizer não. Eu abordo e a pessoa foge de mim. Até falo com ela depois, e aí, oi, tudo bem? E a pessoa não quer mais nem contato comigo, tipo... Bloqueia. Dá uma bloqueada, não quero não. Não vem não, vai pra lá, entendeu? E é muito importante justamente esse tratamento multiprofissional, né? Eu gosto muito de falar, inclusive... A gente está fazendo um trabalho agora para a faculdade justamente falando sobre o tratamento multiprofissional com os fissurados, né? Infelizmente, as pessoas gostam muito de atribuir o fator fissurado apenas à medicina, né? E nós temos muita gente trabalha com a gente, né? Com nós fissurados na nossa reabilitação, né? A gente tem fono, a gente tem psicólogo, a gente tem otorrino, porque você sabe que nós temos casos, né? Também de perda auditiva. Sim. Em pacientes com fissura labiopalatina. Eu tive muito otite na minha infância, não sei se você... Eu tive também. Mas eu tive muita otite recorrente, nossa. Inclusive eu tenho uma perda auditiva no meu ouvido esquerdo, por exemplo. Né? Eu tenho perda auditiva. E eu acho que eu também tenho, tá? Porque às vezes eu falo muito alto, e eu preciso falar mais alto por causa da minha voz, porque eu preciso botar uma pressão maior pra falar mais alto, né? Pra sair algumas sílabas. Mas eu acho que eu também tenho. Se eu for investigar direitinho, eu não quero investigar mais nada. É melhor deixar pra lá. Tem coisa que a gente só descobre se procurar. Então, assim, só pra fechar, eu vi no seu Instagram, quando ele me passou, eu vi você fazendo uma palestra de máscara. E você parecia que tava uma palestra, não sei, eu tô falando na apresentação, talvez. Sim. Talvez ali numa sala, recepção. Foi na sala de espera do centrinho. Por isso que eu tô tentando lembrar qual foi das. Conta aí pra gente o que foi aquilo ali. Você foi chamada como um exemplo? Você foi chamada pra contar um pouco da sua história? Como foi aquele momento? Achei fantástico. Era apenas você tava de máscara, eu tava doida pra ver você. É que na época era pandemia ainda. Eu imaginei. Na época era pandemia. Mas aquela vez ali que você viu foi na sala de espera do Centrinho, daqui de Salvador. Tá. Fui chamada no ano 2021, em setembro de 2021, a Smiley, né? A Smiley, que é uma parceira... Smiley Brain, né? Isso, ela é uma parceira... dos centrinhos, eu acredito, né? Todos os centrinhos que nós temos aqui do Brasil, todos eu vejo relacionados a eles, né? Também, inclusive, eles fazem mutirões pelo Brasil, né? Em lugares bem remotos para fazer as cirurgias, então acho isso fantástico. E eles fizeram esse projeto lá em setembro de 2021, que é Sorrir, eu esqueci agora o nome, Ser Diferente é Legal, é alguma coisa assim. E aí eles me chamaram, a equipe do Centrinho me chamou pra falar um pouco sobre como era o meu tratamento, como foi meu tratamento. Uma questão de motivação também, né? Como eu falei, né? Como você falou, você se referenciou em outras pessoas, né? E quando a gente se vê em outra pessoa, tudo se torna um pouco melhor, né? Talvez se eu conhecesse na época que eu resolvi que eu não queria mais fazer parte do tratamento, se eu conhecesse mais pessoas daquela época, que na minha época não tinha, acho que nem tinha Instagram. Não tinha, Instagram não que eu seja velha. Não. Mas a gente não tinha esse acesso, né? Que a gente tem ao Instagram. Inclusive, obrigada, viu, Samuel? Eu não conheço. Não lembro quem é você, mas obrigada. Antigamente a gente não tinha esse acesso ao Instagram de estar sempre olhando, vou procurar aqui fissurados, e aparecer uma lista que aparece pra gente, né? Então, assim, eu não tinha embasamento, você também não tinha embasamento, você não conhecia pessoas assim, o que tornou talvez a trajetória um pouco até mais difícil, né? Então, assim, eu gosto muito da ideia de falar de ir pras pessoas, de contar a história sempre quando eu tô conhecendo alguém, né? Independente de quem seja. Mas pra justamente motivar a pessoa a conseguir ter em você um espelho. E eu acho que até o fato também de ter escolhido a odontologia foi pra justamente as pessoas, como eu quero trabalhar com fissurados, né? Olha! As pessoas... Os pais, que é justamente esse acolhimento que os meus pais não tiveram quando eu nasci, os pais e as crianças conseguirem se ver em mim. Como uma questão de dizer, não, aquela pessoa ali conseguiu, eu também vou conseguir, vou chegar lá. Ai, que maravilha. Por favor, Sérgio, coloca pra gente aquela foto
Vamos ver como é que a Élica Roberta nasceu. Olha ela aí, Tá vendo? gente. Eu nasci igualzinho, tá? Pena que eu não tenho essa foto. Minha mãe contou aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, que eu tinha uma dificuldade. Eu colocava sempre a mãozinha quando eles iam tentar registrar. Essa é a Élica. Quanto tempo aí, Élica, mais ou menos, de vida? Rapaz, acho que uns 5 meses aí, viu? 5 a 6 meses. Porque minha primeira cirurgia foi com 9 meses no Martagão. Tá. Então aí devia ter uns 5 a 6 meses. A minha foi com 3 meses. Que é o esperado, né? Mas assim, quando eu nasci, meus pais não sabiam bem pra onde ir. A maternidade que eu nasci não encaminhou. Sim. Então, assim, a gente ficou meio perdido. E aí, quando a gente descobriu, quando os meus pais descobriram, na verdade, nós fomos pro Martagão. E a próxima foto, por favor, Sérgio? Pra gente concluir esse bate-papo aqui. Eu vou concluir. Aqui tem por volta de quê? Uns. Um aninho. 1 aninho, 2 aninhos no máximo. Aí. Né? Eu acho que é mais. Sempre tão assim, atentadinha, né? Tava chorando aí, foi ele? Não, eu tava perturbando os meus pais. Ai, meu Deus. Que figura. Élica, olhando pra essa foto aqui, eu geralmente fecho o nosso bate-papo com ponto a ponto. O que é isso? É tipo aquelas entrevistas quando as pessoas elas falam assim, vamos fechar no bate-bola. Então eu construí esse fechamento como ponto a ponto, porque a gente leva ponto. Muitos. Então nada mais tão a nossa cara do que ponto, né? Sim. Então, ponto a ponto, se você pudesse me responder em uma frase curta pra gente fechar. Se você tivesse 2 caixinhas, tá? Tá. Antes de você vir ao mundo. E aí pedisse assim, Élica, escolhe aqui. Eu tenho essa caixinha, que você nasceria com fissura. E essa caixinha aqui, que você nasceria sem a fissura. Vou deixar muito claro aqui, tá? Não existe resposta correta e nem incorreta. Aqui é o seu sentimento. Qual dessas caixas você escolheria para vir ao mundo? Difícil. Porque, como eu te falei, a fissura me trouxe muitas histórias e experiências, certo? Não vou romantizar e dizer pra você que a fissura nossa, como é bom nascer com fissura. Porque, gente, vou te falar, cada operatório, pré-operatório, minha amiga que tá aqui, ela acompanhou o meu pré-operatório. E assim, cada pré-operatório é muita ansiedade, né? Todo mundo é expectativa. Você termina a cirurgia, tipo, ó, chegava e ficou. Então, assim, você terminar uma cirurgia, cada cirurgia que você termina, os pós-operatórios que você que você se vê ali nos pós-operatórios, que você, né? Sua família, tá todo mundo muito na expectativa mesmo de um resultado. E às vezes, como você falou que você teve que refazer algumas, então às vezes o resultado não sai tão satisfatório como deveria sair. E aí você volta pro centro cirúrgico, você volta anestesia. Teve uma amiga que recentemente, né, fez a cirurgia de ortognática, mas ela não tem fissura, ela fez ortognática, ela é classe 2, era classe 2. Sim. E aí ela falou assim comigo, Élica, como é que você aguentou tanta anestesia? Eu tô aqui sem conseguir fazer nada, eu tô aqui, minha pressão tá 9 por não sei quanto, eu tô mal. E eu falei assim, não sei. Deus, lembra da fé? Da fé. Lembra de Deus? É, né? Isso aí, gente. Então, assim, eu não vou romantizar dizer que eu preferiria nascer, mas gosto de ter histórias. Então, do jeito que Deus me mandar de novo, se tiver a próxima vida, eu tô aqui de novo, no mesmo jeitinho. E você olhando pra essa foto aqui, o que você diria pra essa menina que não fazia ideia de qual o resultado você iria alcançar hoje? O que é que você diria pra essa bebê aí que não, assim, aí ela não tinha noção do quanto que ela ia passar, do quanto que ela ia ter que enfrentar, de ser forte quando ela queria ser fraca, de ser, né, fraca quando queria ser e vice-versa. Qual a mensagem você deixaria para essa Élica aqui que estava só no início de tudo? Ela tava apertando sem me apertar, não é, Rita? Mas eu diria pra ela que ela é muito forte, que na verdade meus pais, na verdade, gostam de falar que a gente se torna forte com as coisas que a gente já passou, né? E que as coisas nunca vêm, a nossa fortaleza, ela nunca vem assim, do nada, a pessoa nasceu forte, a pessoa forte.
Mas as coisas que ela construiu ao longo do tempo, as coisas que ela passou ao longo do tempo, né? Se torna forte. Então eu diria para ela que ela iria conseguir. De uma forma ou de outra, indo ou não indo, ia conseguir. Até as coisas que não deram certo, né? São coisas que hoje em dia fazem com que tudo dê certo. Entendeu? Perfeito. Porque é engraçado, antigamente eu tinha uma ideia assim, ó. Ai, tal coisa não deu certo. Que horror, meu Deus, Deus não gosta de mim, não sei o quê. Mas você não sabe. Entendeu? Às vezes até quando alguma coisa não dá certo, é porque tá dando certo. Olha aí, tá Às vezes o que você quer não é o que realmente você precisa, o que realmente tá na sua história, e aí? Que mensagem poderosa, minha gente. Deixa suas redes sociais aí, seu Instagram, como achar você lá, como ver a sua história, como ver seu trabalho lá. Deixa pra gente aí as redes sociais. Só digita aí Roberta Coimbra, Coimbra, e tô lá. Uma mensagem final para quem tá em reabilitação, como você esteve lá com 13 anos de idade, olha para essa câmera aqui, ó, e fala assim, para quem hoje tá que nem aquela cabecinha da Élica lá, ai, que saco, eu quero terminar tudo, eu quero abandonar. Diz aí, se você puder em uma frase ou conclua aí. O podcast é seu agora. Você vai conseguir. Eu sei que às vezes a gente acredita que é tudo muito difícil, que nós somos os únicos. A gente tem esse problema de achar que nós somos os únicos no mundo a fazer coisas, né? Mas tem várias pessoas que estão em muitos processos, né? A gente não tá aqui delimitando qual é o pior, qual é o melhor processo. É o seu processo. Então, assim, você vai conseguir. Mas enquanto você não chega lá, curta o processo, sua caminhada. Curta cada passinho, curta as pessoas que estão nesse processo, curta quem tá lhe ajudando, curta tudo. Porque no final você vai sentar numa roda e falar assim, vai ter histórias pra contar. Isso aí, gente. Gente, muito obrigada, tá? Pela companhia de vocês. Muito obrigada. Deixa seu like, curtam, comenta. O que vocês acharam, hein? Eu amei. E aí, vocês? Conta pra gente. Não deixa de sinalizar. Aperta o sininho pra quando novos episódios eles chegarem ao ar, vocês já serem os primeiros a receber esse material, tá? E tamo junto. E logo, logo, São Paulo, me aguardem, hein? Tô chegando. Essa baiana tá chegando pra quebrar tudo. Beijo, gente. Fui.